Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Gênesis capítulos 35 a 37. O pecado é cruel. Talvez você ainda esteja boquiaberto com o que acabou de ler no capítulo 34, que antecede esse trecho em que estamos lendo. Nós vimos toda a tragédia provocada por Siquém, por Diná passeando, procurando ver as moças da terra, pela ação de Simeão, juntamente com seu irmão Levi, assim como a omissão de Jacó, o pai de todos esses filhos. Nós vimos toda a tragédia do pecado e vimos que bastou um erro de Jacó ficar em Siquém, ao invés de avançar para Betel, para que todos esses males aparecessem. Mas o capítulo 35 começa com uma grande esperança. O Senhor intervém. É Deus quem chama Jacó e ordena que ele se levante, vá para Betel e habite ali, que faça o seu altar ao Senhor, como o Senhor havia dito, como Jacó havia dito e prometido na saída para Padã Arã, quando se encontrou com Deus. E Jacó então prontamente obedece ao Senhor. Nós vemos que Deus intervém até mesmo provocando terror aos inimigos, às cidades vizinhas onde Jacó estava. Todos temem diante do Senhor que está agindo e conduzindo Jacó com seus filhos. Jacó então purifica a sua família, santifica o seu lar, edifica um altar e passa a servir ao Senhor, dando o nome daquele lugar de El Betel, o Deus de Betel, que havia se revelado naquele lugar. Deus reafirma a sua aliança, e então nós vemos o relato da descendência de Jacó. As 12 tribos foram formadas. Raquel morre no nascimento de Benjamim, mas ali estão agora os 12 filhos de Jacó. Há também o pecado de Rúben no meio, aquele que se apropria de Bila, a serva de Raquel recém-falecida, e que continua mostrando o pecado que existia no meio do lar de Jacó. A história, então, muda drasticamente de história. O relato, no capítulo 36, mostra uma outra face, uma outra perspectiva nesse período. Da descendência de Jacó, nós passamos a observar a descendência de Esaú. E esse capítulo, talvez para você seja bem cansativo. É normal que se nos sintamos um pouco cansados, achemos sem sentido essa genealogia longa que aparece no capítulo 36. Mas entenda, meu irmão, que ela é muito importante. Ela indica justamente o contraste entre a descendência de Jacó e a descendência de Esaú. Enquanto o Senhor irá abençoar Jacó com sua descendência, como veremos em seguida na história de José, nós vemos aqui que a bênção do Senhor continua sobre Esaú, embora Esaú esteja pouco a pouco se afastando da promessa de Deus. Nós vemos no exemplo de Esaú que a eleição de Deus não prevê uma força maior que obriga Esaú a pecar. Esaú, ao ser rejeitado por Deus, não foi obrigado a pecar, não foi forçado a rejeitar a Deus, mas ele livremente rejeitou o Senhor, ao casar-se com as mulheres dos heteus, com uma ismaelita, como também foi pouco a pouco se afastando da terra da promessa. Enquanto Jacó permaneceu em Canaã, Esaú e sua família preferiram habitar no Monte Seir, fora da terra prometida. Isso mostra novamente como Esaú rejeitou a promessa de Deus. O capítulo 34 retoma a história de Jacó. Mostra como Jacó com seus filhos agora estão habitando naquela terra e surge José, o seu segundo filho mais novo, apenas mais velho que Benjamim. E ele era muito amado pelo seu pai. Constantemente o capítulo 37 repete o ódio dos irmãos a José. Eles o odeiam porque o seu pai o amava mais do que os outros. Eles o odeiam porque o seu pai havia dado a ele uma túnica talar. Eles o odeiam pelas suas palavras, pelos sonhos que manifesta, e é bem verdade que podemos observar aqui um pouco do orgulho de José em contar para os irmãos os sonhos que tinha. Nós vemos um conflito nesse lar. Vemos como José era odiado pelos irmãos. E isso provocou não somente o ódio, mas o afastamento ao ser vendido pelos seus irmãos para a caravana de ismaelitas, de midianitas que passava naquela terra.
resultando então a sua venda a Potifar, oficial de Faraó. Após ser vendido aos midianitas, ele é entregue no Egito para ser servo de Potifar, oficial do Faraó. Nessas histórias, podemos observar, primeiro, que a prosperidade, que a vida boa, nunca deve ser um padrão para nós observarmos se temos sido agradáveis a Deus ou não. Esaú mostra isso. Esaú foi próspero, enriqueceu, teve terras, dominou sobre o monte Seir, mas ainda assim era alguém que estava cada vez mais distante do Senhor. Portanto, não ache que a prosperidade, que o sucesso financeiro e profissional, que a vida boa é um sinal de uma vida agradável a Deus. Muitas vezes o nosso coração pode se enganar, achando que por ser supostamente muito abençoado, estamos vivendo de modo agradável a Deus. Mas saiba que a única forma de sermos agradáveis a Deus é confiando em sua promessa. É isso que Jacó fez. Mesmo após as suas muitas falhas, Jacó volta a Betel, cumpre o seu voto, estabelece um altar para o Deus de Betel, para a casa de Deus. E agora somos lembrados de que essa promessa aponta para Cristo. Cristo é a verdadeira casa de Deus neste mundo. João diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, de que vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cristo é Deus habitando conosco. Nós só podemos ter comunhão com Deus através de Cristo, em Deus se fazendo homem e habitando em nosso meio. Também apontamos para Cristo através da história de José. Assim como José foi odiado pelos seus irmãos e assim entregue para ser vendido, assim também Judas entregou e vendeu a Cristo. Os seus irmãos israelitas o crucificaram, o condenaram à morte e injustamente ele foi odiado. Portanto, José aponta para Cristo como aquele que é odiado por seus irmãos. Mas Jesus é maior do que José, pois José salvou seus irmãos de uma fome de 7 anos, enquanto Jesus produziu uma salvação muito maior. Através de Cristo, nós somos salvos dos nossos pecados. A condenação que estava sobre nós não era uma condenação de uma fome de 7 anos, era uma condenação eterna. E é somente através de Cristo que podemos desfrutar do perdão, da paz que somente Cristo pode dar. Que o seu coração busque essa paz e descanse em Cristo.